Estou sendo bem claro. Mas estão me pedindo para falar um trabalho de Exu, sem usar ritualística, porque eu não estou aqui para estar ensinando magia para ninguém, Ah. que Exu faz e trabalha. Hum. Geralmente, pessoas, dependendo do grau de dependência, são desdobradas e trabalhadas só o corpo astral. Hum. Entende, menino? Entendi. Então, o povo Exu faz trabalho específico no corpo astral, principalmente no corpo astral, na inteligência emocional dos filhos. Uhum. São crianças Hum. que sofrem. É. São crianças que sofrem. Se os filhos acham, ou amigos, que eu estou falando alguma bobagem, estuda um pouquinho de psicologia transpessoal, ou psicologia em si. Precisa ser um sabe-tudo, mas estudar é muito bom, menino. Nos tira da É. ignorância e nos coloca um patamar mais amplo, pelo menos para nós sermos justos, não bons. Porque essa bondade aí de hoje em dia eu não quero nem perto de mim. É uma bondade conveniente. Agora, quem é justo para si mesmo. E é bom para todos. Nossa. Então, Zé, Hum. dentro da corrente de Umbanda, numa corrente de carnados de fé, tem como ajudar esse filho? Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá, seu Zé Pilintra! Só voltando um pouco na pergunta dele, seu Zé. Ele gostaria de saber se uma pessoa, como ele disse, com um problema com tóxico, incorpora. Daí a gente vai cair na ideia, a incorporação serve para quê? Se é para fazer o bem ao próximo, então tem que cuidar de si também. Como que o senhor vê isso? Uma pessoa com problema com tóxico incorpora, porque a incorporação serve para Então eu vou dizer para a voz Messê uma grande magia de Exu. Eita. Então, me permitindo, só não vou dar menores no sentido ritualístico, que é uma coisa mais no astral. Digamos que este menino é de caveira. Eita. Você está me entendendo, né, menino? Tô. E o caveira incorpora nele. Porque ele usa tóxico, aí depende muita coisa. Muita coisa. Não estou dizendo que o caveira está vindo depois de ele ter cheirado cocaína. Cada caso é caso. Estou dando um exemplo que ele não está drogado, mas o caveira incorpora. Antes do caveira incorporar nesse rapaz, o que acontece? O caveira vai a um sítio da mãe natureza e o corpo astral deste caveira é irradiado de energias que vocês conhecem aqui. Eu estou usando uma simbologia, uma correlação, por energia chamada Hertz. Um ser elemental superior vibra entre 580 até 690 Hz. Um ser humano carnado hoje fica em torno, no máximo, 82 a 91. Que isso? É sério, menino. Nossa. Alguns órgãos mudam um pouco, mas eu estou falando do geral. Então, este Exu fica extremamente radiante. Não estou falando de luz em sentido radiante. Mas no momento que os seres elementais na mãe natureza irradiam energia nele, digamos que ele fica como um remédio de homeopatia. Vibrar. E a incorporação serve como um remédio homeopata. O caveira incorpora no corpo dupetérico dele, através de ligações por filetes energéticos, diretamente no corpo dupetérico. Entende, menino? E através do corpo dupetérico desse médium ao corpo físico, NADES, vai uma sobrecarga de energia psiônica, mas para não dificultar a cabeça dos irmãos que escutam, de energia radiante, que vai desobstruir todos os NADES e vai trabalhar em toda a secreção glandular deste filho. Isso não quer dizer que vai curá-lo, mas vai manter ele em tempos maiores de abstinência, sem usar tóxico, para dar o quê? Tempo para a família descansar, tempo para ele correr. Então, Exu, no bom sentido da palavra, sempre vai dar um jeitinho. No bom sentido da palavra. Mas
Se ele usa isso, não tem como fazer uma magia ritualística para ajudar a equilibrar os elementos vibráteis dentro dele, dentro do corpo físico dele? Sim, podem fazer. Ajuda, mas isso não quer dizer que o manipulador, vou tocar de novo nessa tecla, está se autoajudando também. Porque é recíproco. É recíproco. Por isso que esse muito obrigado de vocês não precisa se dar para ninguém, quando realmente é uma ajuda. Agora, se é um favor, aí é outra história. Se um filho, por exemplo, de um guardião, digamos assim, se esse menino se descamba na vida de vez, o caveira perde algum crédito na espiritualidade, sendo o guardião dele? Não, depende muito, menino. Na grande maioria das vezes, não. É ele que perde. Aí tem que estudar muito a ligação, não do caveira, mas da entidade que se chama caveira, o espírito com espírito, entende? Quais são as propostas de trabalho? Se vai além da Umbanda como uma religião em si. Entende, menino? Entendi. Aí vai muitas coisas, mas posso lhe dizer que não. Na maioria das vezes, não. Porque se realmente for um caveira, ele vai usar de todos os artifícios permitidos para ajudar, não favorecer, ajudar de uma forma exposta ao seu filho, como vós me diz. Ao ponto de, quando ele perceber que não adiantou nada, deixá-lo à própria sorte. Nossa. Repito, ao ponto de, quando ele vê que não adiantou nada, deixá-lo à própria sorte. Olha como a justiça de Exu é divina. Exu não personificado, e nada contra, mas Exu essência. Essência, né? Essência eu estou falando agora, não do caveira personificado. Tá. Quando eu disse deixá-lo à própria sorte, por que alguns tóxicos maníacos ou tóxicos humanos ficam 20 anos cheirando cocaína e de uma hora para outra largam, independente de religião? Toxômanos. É isso. E por que outros não? Por quê? Se dizem tanto que Exu é a mão esquerda de Deus, dizem tanto, eu respeito isso, quero deixar isso bem claro, a colocação de quem fala e quem acredita neste contexto. Então, e esta mão direita, ela não vai deixar de expor, ela não vai impor. Porque se ela impõe algo a alguém, ela já nem é de Deus. As duas expõem. A diferença é que a direita expõe de fora para dentro. E a diferença é que a mão esquerda expõe de dentro para fora. Pensem um pouquinho nisso, queridos ubandistas. Então Exu vê que no âmago daquele ser existe uma centelha de Deus. E por existir essa centelha de Deus que é perfeita, depende deste ser, já não depende de Exu. E se ele ir além, ele está corrompendo a lei. Então, pela mão esquerda, ele expõe ao filho, siga seu caminho, a sua própria sorte. Isto é justiça. Não é bem, nem mal. Mas eu posso até chamar de oportunidade para se rever a mais, até mesmo na dor e no sofrimento. Tem gente que se acha na dor e no sofrimento, como tem pessoas que se perdem mortalmente em crimes passionais, na alegria e na felicidade. Nossa. Entende-me? Sim, sim. Eu não estou falando aqui para humilhar, nem para convencer ninguém. Eu estou falando, no mínimo, com muito respeito e sensatez, dentro do que eu posso expor às pessoas do que sou em realidade. E o senhor, mais que ninguém, conforme a sua própria história, já deve ter encontrado pessoas que, pelo vício e dependência, já foram arrastados a abismos consideráveis. Sim. Por exemplo, a pretensão é um vício voraz. Corrói o corpo astral. Nossa. A pessoa que detém conhecimento e compreende que a outra é ignorância, tem ignorância dentro de um momento, ou até por certo tempo, e assim fala. Vou dar um exemplo. Ah, mas eu não posso falar porque eles não podem saber, porque não é o momento. Isso é um equívoco.
Porque se ele detém o conhecimento e o pingo de inteligência, e tem o livre-arbítrio de usar isso com sabedoria, adapte-se ao seu linguajar. Uhum. Onde é que está a humildade? Aonde está a cumplicidade? Aonde está a lealdade à lei de Umbanda? Amor, verdade e justiça. Ixi. Ah, mas eu não posso falar porque tudo é mistério. O único mistério que eu conheço é a vida. O resto é balela. Eita. Vou repetir de novo. Zé, você está desfazendo de todos os Exus que já falaram comigo, que falaram mistério? Não. Eles disseram que era mistério, mas logo em seguida eles falaram adaptadamente desse mesmo mistério. Então eles simplesmente respeitaram o comodismo de muita gente, mas não ficaram cômodos. Ficaram presentes e acabaram falando de um outro jeito para essa pessoa o mistério que ele disse que não ia falar. Como isso pode, Zé? Simples. Exu que Exu não fala o que tu quer, fala o que é. É diferente. E Exu que Exu não fala o que o médium pensa, fala o que é. Doa quem doer. Nossa. Então, esses vídeos, áudios, é para estudar todos os Exus. Eu não vejo um que falou bobagem. E até uns aí que o povo não gostou, tem uma ou duas coisas que dá para se tirar, que presta. Como também, talvez, o que eu estou falando para a voz MC não preste nada para ninguém. Então, menino, a pretensão é um vício horrível de querer ser mais e melhor do que os outros. É horrível. Horrível. Isso deforma o corpo astral. O ego de alguns espíritos, no plano espiritual que eu encontrei, alguns séculos atrás, seriam o que vocês chamariam de horripilante. Por mais que eu não tinha medo, eu falei isso para vocês. Você falou. Mas eu estou me expressando como vocês entendem. Claro. Entende-me? Sim. Alguns até mesmo se plasmasam com o corpo agigantado. 10, 15 metros de altura. Semelhante a símios. Nossa. E outras coisas a mais que não vêm ao caso. Tá. Aí depois reencarnam. Alguns, nem todos têm este direito de reencarnar. Mas também não quer dizer que eles vão ser castigados na profundeza do inferno pela eternidade de algumas consciências que assim querem se manter. Presas aos prioris da conveniência. Por exemplo, Zé, você vai reencarnar? Vou. Vai, né? Na hora que o astral superior assim achar por vir. Tá. E não como uma ordem, mas como uma proposta. Até lá, eu fico onde estou. Mas o contínuo da vida se expande além do corpo físico. E nós podemos também adquirir karmas pesadíssimos no plano astral. Muito mais do que no corpo físico. Pelo simples fato que o corpo físico é um freio. E fora do corpo físico, os nossos sentidos estão muito mais delatados e declarados a todos. Como assim mesmo? Cai mais rápido. Posso usar essa expressão, cai mais rápido. Não é bem isso, mas vou respeitar as pessoas que assim creem. Cai mais rápido. Agora, o senhor falou que a pretensão, ela muda a forma perispiritual do corpo astral. A pretensão, na verdade, ela vem seguida com várias coisas. O egoísmo e outros sentimentos que vocês já devem saber quais são. O ódio, a raiva e outras coisas. Isso, motores da pretensão. Perfeito. Ou combustível. Está mais para combustível. Tá mais, concordo. Mas então, por exemplo, se uma pessoa é pretensiosa, se acha superior ou dona da verdade, a hora que ela dorme e encontra com o senhor, ela tem uma aparência feia ou fede. Nem todas. Nem todas. Eu estou falando num contexto, como Voz Me perguntou, que eu vivi no plano astral. Tá.
Agora, hoje, eu no plano astral, perante a um filho carnado, quando ele se desdobra, nem sempre. Tá. Isso não é uma regra. Tá. Não estou aqui trazendo regra geral para ninguém. Eu só estou expondo o que eu vivo até então e que vivi. Tá. Nem mais, nem menos. E tem livros aí que falam sobre isso. Só que não é interessante as pessoas lerem. Não é interessante sair da conveniência. Nossa. E custa caro, né? Custa caro a conveniência depois. Sim. Eu estou há mais ou menos mais de um milênio desencarnado. Nossa. Lembro que você não perguntou se eu quero reencarnar ou não. Eu quero reencarnar. Isso é uma coisa que o senhor quer? Quero. Mas não interprete isso que o astral superior está me castigando ou a energia Exu está me mirando. Não. É que eu me conheço. É diferente. Mas então qual que é a diferença, seu Zé, entre o livre-arbítrio do encarnado e do espírito na erraticidade? Coloque melhor a sua pergunta para as outras pessoas entenderem. Eu entendi, mas para as outras pessoas também. Qual o livre-arbítrio do espírito na erraticidade? Ou seja, depois que desencarnou enquanto no mundo astral? Menino, aqui você mente. No plano espiritual você é. O vulcro de carne é um freio para algumas expressões energéticas. Para algumas expressões energéticas. Para não dizer para você mesmo. Nossa. O ego se esconde no físico e o ego se transparece no plano espiritual. Então, transparece. Então estudem essa palavra que vocês vão entender. Não estou falando de aparece. Parece outra coisa. É como se o senhor dissesse que as leis de Deus estão mais evidentes. Mais claras para as suas criaturas cocriadoras como ele. O cocriar é eterno. Deus não terminou a obra e o homem não se conhece totalmente também. É uma continuidade, meu irmão. À vontade. Entendi. Então, não é os seus superiores que ficam mandando no senhor toda hora. O senhor tem livre-arbítrio. O senhor pode decidir um dia não ir fazer um trabalho com um caboclo, se o senhor não quiser. Essa palavra decidir não é bem a correta. Uma questão de sensatez. Eu me proponho, para mim, servir. Entendi. Se o cosmo, e perante ao macrocosmo, existe consciências que fazem outras coisas que eu poderia fazer, mas eu não consigo manter por naturalidade, nutrir o que supostamente o mentor superior faz e nutre, o que um burro faz quando o outro fala? Abaixa a orelha. Então eu abaixo as minhas orelhas. Não por humildade, mas por falta de capacidade e autenticidade de manter em primazia o que, porventura, eu posso fazer perfeitamente. Nossa. Falou tudo. Fazer perfeito não quer dizer que faz um efeito em mim. Não. Fazer perfeito não quer dizer que faz efeito em mim. A maioria do bandista é assim. Faz tão bonitinho, mas são feinhos por dentro. Nossa. Eu sei que tem gente que vai botar aí não gostei, mas isso é bom, eu adoro. Eu não estou debochando não, menino. Eu estou cutucando mesmo. Não, claro. Façam por vocês mesmos, queridos ubandistas e espiritualistas. Todos agradecem. Todos vão agradecer quando o ser humano amar de verdade. A princípio, a si mesmo. E quem se ama não faz mal para ninguém. É amor redivivo, com duas pernas, dois braços, um tronco e uma cabeça. Ser humano feito. Então, não é a caridade que importa para a evolução do espírito, mas o combustível que fez aquela caridade acontecer. Se foi o amor ou se foi segunda intenção. Olha o jogo de palavras que Voz Missei está usando. Cautela e cuidado para as pessoas que escutam aqui. Vocês têm a caridade, cognitivamente, as suas emoções, como um sustentáculo, emoções e sentimentos de vaidade. Alguma parcela ainda de ser humanos tem, não todos. Vou repetir de novo, não todos. Racionalmente falando, alguns têm a caridade como vantagem. Vantagem no sentido, agora eu vou jogar com as palavras, de se sentir avantajado
superior aos outros. Ou se perceber assim perante a coletividade, os outros. Quando eu falo da caridade, é simplesmente ser autêntico. Porque quem é autêntico, simplesmente essa palavra caridade já muda um pouco o sentido. Mas vem e nos abrange com uma essência pura. Não que eu, espírito que dá o nome de Zé Pilintra das Almas, seja o totalmente puro. Mas a essência que nós Exus temos dela é diferente. O senso e o consenso é diferente num simples sentido. Vocês têm a caridade, a maioria aqui, como afeição. E nós temos a caridade como afeto. Interessante. O senhor estuda filosofia, pense nisso. Eu não tinha pensado. Apesar que isso não é filosofia, isso é a realidade da vida. Então eu tenho afeição àquela casa de umbanda que toca tambor e é lá que se faz a caridade mais forte. Eu tenho afeição porque aquele Exu da gargalhada toma 3 garrafas de cachaça, usa uma capa preta, tem um garfo preto que reluz e é lá que se faz a caridade. Não estou dizendo que essas casas não têm luz e não são prestativas à caridade. Eu estou falando a língua que as pessoas entendem. Agora, eu não tenho tanta afeição a esse Zé Pilintra, que nem parece Zé Pilintra porque não é malandro. Ou eu não tenho tanta afeição àquele preto velho que não usa o arruda, ele só esfrega a mão e usa a energia do médico para me limpar. Então, o que é caridade para vocês? Caridade é afeição ou é afeto? Então, Exu que é Exu na energia, e até mesmo personalizado, ele já começa a mudar esses conceitos, conforme o grau de consciência que ele tem da realidade das coisas. Da sua autorrealização, tendo afeto por si, no mínimo, admiração por si mesmo, e no mínimo, afeto, contemplar ao outro, sem se conturbar, sem se adulterar, sem se desfazer e sem exaltar o outro também. E muito menos a si mesmo. Igual por igual, porque só semelhante cura semelhante. Existe outra forma melhor? Me diga. Eita. Mas então, vamos... A gente já está aproximando do fim, vamos fechar o parênteses sobre essa ideia e terminar com o último elemental da Terra, que é o gnomo, que é o elemental da Terra. A gente chama de gnomo. E vamos pedir então, já que a dona Pombogira da Praia participou, que a Pombogira 7 Pérolas, né? É o nome simbólico que essa irmã usa. Isso. Que o senhor possa, que ela possa só nos passar. Só para o senhor poder entender, ela é uma pombagira que ela guarda ainda as feições características de uma africana nata. Olha, que bonita. Então, se ela pode, então, compartilhar com a gente uma situação vivida por ela, uma experiência com um trabalho com os elementais da Terra, o que chamamos de gnomos. Eu vou dar um exemplo. Só um momento mesmo. Vai lá. Já posso lhe dar. Luxúria, soberba, prepotência, arrogância. Faça um ritual e depois desse ritual mantenha isso no teu diário. Com certeza você vai estar conturbando a energia desses seres. Se for elementais, ou ser elemental inferior. Então, os filhos que pegar, os bandistas que pegar a nossa conversa pela metade, tenham a caridade, por favor, de escutar tudo, ou pelo menos toda essa gravação. Claro. Porque hoje eu estou de médium, e assim como este médium, Edson, está de meu médium. Estou aqui de médium, servindo outras entidades. Nossa. Nenhum Exu trabalha sozinho. A maioria fez a mesma coisa, menino, só que não falaram. Então, o que acontece? A soberba, a ganância, essa coisa do níquel. Mas a pessoa fez caridade. A caridade é afeição. Se a pessoa se sintoniza, não é assim que vocês falam? Afinidade, essa coisa toda. E ela não cobrou nada. Pelo menos fisicamente falando. Se ela tiver essas 4 coisinhas que eu falei, para aquelas pessoas que supostamente ela fez essa caridade,
e supostamente fez o ritual que for, com a energia que for, não precisa nem ser de Exu, provavelmente aquela pessoa que foi feito vai receber a graça. Mas vai fazer muito mal a alguns elementais inferiores que ainda vão vibrar em tempo indeterminado, pode ser um mês, 2, 3, uma semana, naquela pessoa, no operador, e vão ficar ali se nutrindo daquela energia de soberba, daquela energia de prepotência. E assim eles vão, seres elementais, tendo algumas características dessa pessoa, ao ponto de não querer mais a oferenda, querer a pessoa. Nossa. Eu vou falar muito por cima, repito, querer a pessoa sim. Querer o operador sim, querer o pai de santo e a mãe de santo. Eita. Aí vem, Zé, Exu limpa não. E quando incorpora, muito bem, obrigado, mas não limpa o médico. A cada um é dado conforme as suas obras. Senão vira muita barganha, vira hipocrisia. Eu só sou santo quando estou com a alá tudo de branco. Depois termina minhas obrigações, eu deixei de ser um bandista. Aí é balela, umbanda. Entende, menino? Eu estou me expressando como algumas pessoas não falam, mas em vida fazem assim. São santinhos enquanto estão operando, fazendo e acontecendo. Aí depois, na sua vida, não com os Exus, não com Iemanjá, nem com Oxalá, nem com orixá nenhum, mas com o próximo, com seus familiares, com as pessoas que estão ao redor, são uns pedaços de cavalo. E olha que cavalo é um bicho muito bonito. É um animal que tem uma sensibilidade, um sensorial extraordinário. Ajuda muitas pessoas. Pela sua afetividade, pelo seu afeto. Então. Então, num sentido positivo, 2 minutos, bem rápido. Pode falar. Quando o ser elemental é usado no sentido positivo, essa palavra usado é uma referência só para as pessoas entenderem. Claro, empregado, né? Empregado em si. Ele vai trabalhar onde? Quase que sempre nos chakras inferiores da pessoa, equilibrando todo o magnetismo pessoal. Toda a malha atômica búdica que controla o psicossensorial das pessoas, as aptidões mediúnicas. Para quem não é médium, se essa malha está furada, a pessoa provavelmente está tendo várias quedas na vida. Afetiva, emocional, sentimental, material. Então, esses seres elementais, eles têm recursos, assim como outros elementais, a fortificar e a refazer essa malha. Não é corpo búdico. Não é? Falando de uma malha, não. Corpo búdico é outra coisa. Tá bom. Eu pensei Estudem isso. Isso tem em vários meios, quase sempre cadecista. Tá bom. Tá bom, menino? Eu falei muito por cima, eu não estou falando segredinho nem mistério nenhum. Tá. O único mistério para o homem é ele mesmo. O maior mistério para o homem é ele mesmo. Como ele vive a sua própria vida. Como ele atua na sua própria vida. Como um coadjuvante que não sabe nada, ou como um atuante que pode tudo. Porque ele é autêntico e o Deus da sua própria vida. Ou como um coadjuvante que, para o esmola, faz qualquer coisa. Todo respeito às pessoas que dão esse nome. Eu só estou fazendo correlações. E quando eu digo esmola, eu não estou falando de mendigo. Eu estou falando de miseráveis. Miseráveis de si mesmo. Você está sentindo alguma dor, rapaz? Você está chiando? Tá dizendo assim que o negócio é fatal, hein? Mas olha, para finalizar o tema então sobre os elementais, eu gostaria de ler 3 linhas aqui para o senhor. Vamos ver o que o senhor reflete para a gente. De repente é isso mesmo, de repente tem algo a consertar. Apesar que esses textos aí, quem escutar vai pensar que é combinado, mas já está tudo escrito. Eu leio ele visitando, já sabia mais ou menos as suas perguntas. Fique à vontade. O caráter essencial dos elementais é animar instantaneamente as formas de substância astral que se condensam em volta deles. Seu aspecto é variável e estranho. Ora são como uma multidão de olhos fixos sobre um indivíduo,
ora são pequenos pontos fixos, luminosos, rodeados de aura fosforescente. Sim. Podem, ainda, parecer criaturas indefinidas, combinações de formas humanas com animais. Esses são os elementais inferiores. Simbolicamente chamam assim. Olha. Esses ajudam muito em atos de materialização em casas espíritas. Entendi. Como também tem elementais superiores. Tem um escritor aí de Umbanda que fala sutilmente algumas verdades sobre os reinos dos elementais. Sutilmente. O resto é delírio. Como eu não estou dizendo quem e o que é delírio, fica a cargo de pensamentos de cada um. Quando eu digo delírio, não da espiritualidade, mas olha, menina, eu prefiro falar de mim e deste médico. Não, Vocês acham que é fácil eu estar aqui falando isso? Tem alguns conceitos que eu falei que são totalmente antagônicos e contrários ao que o Edson acredita, esse médico homicida. Nossa. Mas eu respeito ele. Tá. Eu não vou obrigar ele a acreditar no que eu falei. Muita coisa que eu falei, ele vai ficar meio com o pé atrás. Ele disse que ele fica escutando depois. A diferença entender dele, não como médium, que para mim ele é que nem os outros, tá tudo na mesma farinha comum, faz o mesmo bolo. De vez em quando batumado e de vez em quando não batumado. Nossa. A diferença dele, como de muitos ubandistas, é que se permite, não como médium, mas como ser humano, deixar de ser ignorante. Deixar de ser um teleguiado por entidade A, B, C ou D, porque supostamente crê e tem fé. Crença e fé cega é fanatismo. Mesmo. E uma coisa que eu sempre pedi para esse médium é ele parar com essas coisas de crer em mim, ter fé em mim. Tem que ter fé e crença nele. Vai procurar, vai estudar. Lê qualquer livro de Umbanda que for, de quem for, mas lê, permita-se pensar, sentar numa pedrinha e dialogar com a sua essência. Seja coerente na vida. Eita. À vontade. Então, é como eu digo para as pessoas, é responsabilidade pessoal aquilo que vai ouvir e cada um deve ter o cuidado de só aceitar aquilo que serve para a vida de forma útil e equilibrada. Correto, menino. Eu não estou falando nenhuma verdade aqui, nenhuma mentira. Eu só estou expondo, não estou impondo nada. Eu não falei mal de ritual nenhum. Não, claro. Foi ponto de vista. E também não estou me defendendo porque eu não devo nada para ninguém. E ninguém me deve nada. Isso. Então, quando vem alguma entidade, um preto velho ou qualquer outra entidade que encara as pessoas como elas são, de vez em quando elas se assustam delas mesmas. Nossa. Tem um ditado na linha de Exu que é muito interessante, eu vou dividir com vocês. Vai lá. É um ditado de Exu Giramundo. Dum Exu Giramundo. Tá. Dum dos Exu Giramundo. Tá. O ser humano pede a verdade, mas quando a verdade atropela ele não se enxerga. A verdade nem passa pela frente, a verdade muitas vezes atropela ele e ele não se enxerga. Se ele não se enxerga, você acha que ele vai ver o quê? Nada. Nada em sua frente. Então os Exus readaptam e readaptam e readaptam o seu diálogo e as suas palavras. Então ninguém está aqui sendo o professor e o doutor, porque doutorado tem aquele que é humilde por si mesmo, que falando errado, que falando trucado, que tomando seu marafo, fumando seu charuto, fica 20, 30 anos para instigar uma corrente de 90 ou de 3, ao ponto de depois que os médios encarnar aí para o plano astral e não sofrer tanto. Pensem no que eu estou falando. Então eu não estou aqui trazendo verdade nenhuma. O sofrimento no plano astral é de caráter moral, né? Não físico. Digamos que sim. Há uma dor, porque existe todo um processo de delatação dos sentidos. A mente formata o que vocês chamam de dor. Então, no corpo astral dói, sim. Eu já tive processos de trabalho que o meu corpo astral foi, vamos dizer, perfurado, foi cortado. E você acha que eu estou com tanta luz assim para materializar de novo um dedo? Então as pessoas vão ouvir e vão dizer, Zé, você não tem todos os dedos? Tenho, mas eu já fui machucado, já fui ferido. Tem vários livros espíritas de Chico Xavier que falam disso.
Nossa. Espíritos que trabalham no plano astral. Conforme o abismo e a densidade, eu tenho os mesmos ferimentos de que vocês aqui. Não quer dizer que a cura é lenta, mas conforme for o ambiente e conforme eu estou, a cura pode se demorar um pouquinho. Ou a regeneração de alguns tecidos do corpo astral. Nossa. Como eu não tenho mistériozinho nenhum para estar guardando, eu falo o que é. Ou pelo menos o que é comigo. Agora a gente ouviu histórias, por exemplo, no caso de André Luiz, que desencarnou supostamente antes do tempo e foi como suicida, inconsciente, porque não cuidou do corpo como já podia. Isso é uma história. Uhum. Mas digamos que um guardião de luz, de muita luz, coisa que não está no meu gabarito, mas um guardião muito mais superior do que eu, vai para o plano umbralino e vai para os abismos. Uhum. E cáguas d'água, acontece algum embate desesperado assim. Uhum. E vamos dizer que simbolicamente, eu vou usar essas palavras que vocês entendem, ele é ferido. Conforme o poder mental dele, ele pode reconstituir o seu corpo. Mas há casos e casos que, perante o reconstituir, o ferimento ainda está lá. Ele pode até sentir dor. E esse tipo de coisa tem muito nesse livrinho aí de Luiz Sérgio. Nesses livrinhos dele, ele conta isso. Do espírito Luiz Sérgio. Eu não estou fazendo propaganda, viu, menino? Não. O conteúdo é bom mesmo. Fala a verdade. Então... E sem balela, sem delírio também. E, por sinal, é um dos únicos espíritos, com todo respeito a todos que trabalham na corrente de Umbanda, mas é um dos únicos que, quando fala da Umbanda, fala muito bem. Nossa. É só ler com atenção os livros, porque ele fala de entidades da Umbanda também. Eita. Que fala muito bem. Porque ele trabalha junto com os Exus, os lanceiros de Maria. Só que numa outra egrégora. Por falar nisso, em encontrar espírito no mundo espiritual, o senhor já encontrou esse menino que escreveu com o Chico Xavier algumas obras, tipo O Nosso Lar, No Mundo Maior? Você está falando de André Luiz? É. Sim. Já? Já, várias vezes. O senhor pode contar uma situação? Só que você falar encontrar não quer dizer que eu marquei com ele um encontro. Não, claro, foi ocorrido. Já teve algumas palestras, eu estava lá presente, e ele é bem diferente desse físico aí que vocês descrevem. Mas eu não estou aqui para descrever, não. Viu? Não, tudo bem. Ele não descreveu os lanceiros de Maria num dia que o senhor estava lá, por exemplo? Como é que foi esse encontro? Depende muito dos ouvintes. Conforme os ouvintes, ele readapta os nomes para o respeito. Não, claro. Por exemplo, conforme o astral que eu tiver, não quer dizer que o nome Exu vai ferir a atmosfera, ou o ambiente, ou os espíritos luminares que lá estiver. Mas conforme o ambiente, a palestra, ou a aula que a entidade de luz estiver dando, ele pode usar simplesmente guardiões, samaritanos, lanceiros de Maria, Exus. Não tem problema nenhum, não. Amparadores. Também não tem problema nenhum. Ah, é mesmo, amparadores. Tá entendendo, menino? Claro. Eu já passei por todas essas aí perante esse século. Agora, uma coisa muito interessante, que não é falar mal, mas estão me pedindo para falar aqui. Eita. Isso não degrine. Isso não diminui André Luiz. Mas André Luiz está buscando a sua luz como qualquer outro espírito. Ele mesmo disse. Sim. Ele era um fanfarrão. É. Vivia bebendo em boteco, tirando meninas para prostituta. Nossa. Leiam Nosso Lar com atenção que vocês vão ver lá. Então. Sério, qual é a sua intenção? É denegrir a imagem desse espírito? Não. 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 Para você saber o verdadeiro valor de uma moeda, tem que ver os dois lados. Claro. Então, ele é um espírito, ao meu ver, que tem todo o meu respeito e minha admiração, porque ele está se vencendo por ele mesmo. Como Emmanuel, grande mentor de Chico, em vida passada tinha as pessoas como lanchinhos de leão. Ou estou mentindo? Eita. Eu estou mentindo, menino? Não pelas histórias que a gente ouve, não. O senhor saberá melhor porque o senhor já está no mundo espiritual, né?
Que a gente ouve muita coisa que... Que a gente ouve, menino, então vocês têm que ler muito bem os livros que ele escreveu com Chico. E interpretar direito, né? Interpretar direito. Por mais que ele não mandou as pessoas para os leões, mas ele tinha o poder nas mãos de dizer, não, elas não vão. Ele simplesmente foi submisso. E mas quem é submisso perante algo assim, então não é uma condenação minha perante essas entidades. Não. Eu só estou tentando dar um outro olhar para as pessoas, porque são grandes espíritos que venceram a si mesmos. Isso não degrina a imagem. Em nada. Isso simplesmente é estudar as coisas com seriedade e com sensatez. Talvez até mesmo pode ser outras pessoas podem ficar um pouco desgostosas do que eu estou falando, mas não. Isso é história. Ué. Não pode. História. Não pode. Isso inspira-nos respeitar esses seres, não idolatrar ou adorar. Idolatrar ou adorar é complicado. É melhor amar. Amar é melhor. E eu amo eles como todos. Agora, vontade. O que eu citei esses nomes porque, por exemplo, é a história que eu lembrei da ideia de que um comportamento menos regrado desorganiza o corpo físico e isso é levado como herança no plano astral depois que desencarna, não é? Em muitos casos, sim. Lá. Mas principalmente no corpo físico, no sentido de moral. Os apegos, as viciações. Nesse sentido, sim. E então, no caso dele, ele conta que a ferida ficou lá sangrando. Então, existe essa dor física, igual o senhor explicou, no mundo. Em alguns casos, sim. Depende muito da entidade e da circunstância que está vivenciando no momento. Depende de muita coisa. Tá, da elevação ou da falta dela. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, físico, eu fui num lugar, nós tivemos um embate. Isso foi no fundo do mar, vamos dizer assim. Eita. Fisicamente falando, em alguns abismos aí, que não vem muito detalhes do caso. Nós tivemos um embate, um resgate de 4 seres e tivemos um processo corpo a corpo que eu fui, vamos dizer, arranhado. Doeu, ardeu, depois de 3 minutos curou. Se eu tivesse encarnado, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, o arranhão tinha mais ou menos de fundura para dentro da pele, se eu fosse encarnado, quase 2 centímetros. Nossa. Aí vem aqueles, mas você não é evoluído, não tem amarmento, esse monte de coisa. Ué. Há casos e casos. Tem muita coisa ainda que você estudar e não dá para falar tudo. Não dá. Aí não é uma questão de mistério. Uma questão de lógica e respeito. Porque eu, pela minha ignorância, eu não vou ter palavras através desse medianeiro para descrever algo com simplicidade. Me perdoem a todos que escutem. Seu Zé. Mas olha... Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Você tem um cachorrinho. Isso. Eu não estou dizendo que eu estou comparando esses seres deformados como cachorrinho. Eu só estou fazendo uma correlação. E eu sei que aquele cachorrinho ele está com fome, ele tem seus anseios. Eu posso adoutriná-lo com um cacetete ou com choque, ou eu posso usar a força bruta e botá-lo na coleira, na mordaça, sem machucá-lo. O que o senhor acha que eu vou fazer? Esse sem machucar, mas o senhor corre mais risco. Perfeito. Perfeito, é um risco a ser corrido. Mas é a caridade, vai fazer o quê? É afeto. Afeto. Não é afeição. Porque se eu tivesse só afeição pro cachorro, eu dava uma paulada nele. Eita. Mas é assim que vocês se tratam aqui, menino. É mesmo. Então eu tô só sendo realista. Realista. Mais alguma pergunta, menino? Então. O senhor aí no mundo espiritual usa uma roupa de proteção assim? Já me acostumei com o senhor, viu? Desculpa. Estou brincando com voz Michel. Com essas de proteção para essas horas assim? O senhor usa um colete assim? Como é que é? Bom, eu falei para a voz Michel que na maioria das operações que nós trabalhamos, eu visto-me com uma roupa parecida. Quando eu disse parecida, já teve ninguém aí dizendo que eu me visto que nem o Goi. Como um exército. Parecido. Assim. Roupa de exército. Parecido. É. Tá bom assim? Isso. Parecido.
Mas eu tenho vários outros instrumentos que podem, vamos dizer, me proteger, se eu posso lá falar assim. Fala um aí, seu Zé. Tem uma rede. Uma rede? Isso. Eita, mas como Ela é que... fica numa cápsula mais ou menos 6 centímetros por 1,5 centímetros. Eita, pequenininho. Sim, é uma Pega. tecnologia do astral superior. Ah, porque eu já ia falar, não pega nada. Pega, sim. Entendi. É uma rede comum. Aham. Se fosse essa rede dos carnados. Não, entendi. A diferença é que ela absorve para ela, a rede em si, todos os processos de radiação e de energia telúrica de alguns seres com alto grau de deformação e, digamos, energias conturbadas, pesadas. Uhum. É como se a rede absorvesse as egrégoras e começasse a pesar sem ferir. Cola, chumba esse ser no solo. Ela não é de choque não, viu, menino? Não é? Então acho que eu ia perguntar. Nós também temos armamentos futuristas, vamos dizer assim. Uhum. Que não mata ninguém, porque espírito não morre. Não, quero deixar isso bem claro. Porque se vocês lerem Obreiros da Vida Eterna, vocês vão ver que até tem espíritos do umbral que tem canhões e armamentos similares a jipes de guerra. Está lá nesse livro, Obreiros da Vida Eterna. Leiam com atenção que vocês vão ver. Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Relembrando que é livro para o espírito, não é só para os espíritos. Claro, claro. Então, se eles têm isso, nós também temos armas de choque e outras coisas aí. Mas a maioria é sustentada pela energia provinda do Sol. Deste Sol de vocês, físico. E as suas várias ramificações e frequências de energia. Numa oportunidade, seu Zé, de uma conversa com o médium, o seu Tiriri, ele se apresentou com, segundo o seu Edson, com um cavalo e um falcão. Sim. Que utilidade tem esses animais assim, o cavalo e o falcão? O falcão, mesmo que os animais que tem aqui. Ele seria os olhos do seu Tiriri. Em alguns lugares muito densos, pesados. Entende, menino? Entendi. A natureza não dá saltos. E o cavalo para se locomover. E também para dissipar certas energias negativas. Também. Nossa. Porque a presença do suposto animal cavalo em si traz muita energia. Principalmente a energia que vocês conhecem aqui no físico como magnética. Então, quando o cavalo troteia com Exu, em alguns casos cria um certo tremor de terra. Aí agora os médicos vão ficar achando que Exu é super-herói, não é não. Não se iludam. Nós estamos falando de um trabalho muito sério. Não tem nada com essa coisa de poder. São formas de atuação. E não esquecendo que o plano astral é plástico, elástico e malhável. Tá entendendo, menino? Tô entendendo. Então não tem nada de milagroso e super-herói aqui. São entidades humanas. E usando o que tem em mãos. Para a caridade com afeto. Não só com afeição. Ou afeiçoamento, que é pior ainda. Agora, eu posso... seria correto, seu Zé, imaginar que, por exemplo, por conta das propriedades, quando se misturam a energia do seu Tiriri, a realidade dele, com a minha, seja de evolução moral, intelectual, qualquer coisa, ou com qualquer outro médium, então cria uma certa forma que ele utiliza para se apresentar por conta desse momento em que eu estou. Perfeito. Por exemplo, a sua, eu vou dizer sua, muito respeito aos médios, ou a mediunidade dos médios, vai muito que ele nutre no mais íntimo. Eu vou dar um exemplo do Caveira, um Exu, que se manifesta nesse médium que eu trabalho. O
O Caveira teve muita dificuldade para ver a manifestação no médium, como ele realmente é. Para fazer o quê? Manifestação, incorporação. Ele teve dificuldade de incorporar. Não, incorporar ele incorporou, só o manifesto dele. Era cheio de mímica. Parecia como se diz na Terra, um bonequinho cheio de corda. Porque o médium, no seu mais íntimo, ele tinha um Caveira como a morte. Nossa. O esqueleto. Eita. Mas a forma não é o problema. O problema é quando as pessoas têm a morte baseada pela ignorância, pela brutalidade. O Senhor que condena, o Senhor das almas que vem ceivar as almas pecadoras. Nossa. E essas coisinhas aí. Aí que fica complicado. Então era assim que o médium tinha. E o que o Caveira fez? Primeira manifestação fora do corpo que o médium viu o Caveira é como se tivesse visto o demônio. Ele se plasmou mesmo com 2 chifres, todo esquelético, ainda fedendo a carniça. Nossa. Ele respeitou o médium. Ele deu para o médium um banquete para a sua ilusão. E aí vem o manifesto. Ele se manifestou todo torto, bebeu cachaça no chão, Eita. falava muito grosso. Isso é o quê? Caridade com afeto. Mas ele não deixava de deixar na mente do médium, ou quando podia pela clarividência, dizer estude. Quando o médium, por decência, moral e ética, não por amor ao Caveira, mas por amor a si mesmo, o Caveira não deixou de fazer a caridade dele para as pessoas. Por causa desse detalhezinho dos médios, da maioria dos médios. Nossa. Ele simplesmente começou a estudar outros livros e começou a ver que o Caveira que vinha nele era assim porque ele, médio, sustentava esses aspectos em sentido de arquétipo, em sentido de tipo e de comodismo também, porque não tem outro nome. E no momento que o médium começou, por ele, não pelo Caveira, a se conscientizar isso, instantaneamente o Caveira já não veio mais todo, já não falou mais grosso e não ficou fazendo mímica. E isso deu liberdade ao Exu Caveira, não só desse médium, como a muitos outros Exus de vários médios por aí, a começar a entrar num concruio, num júbilo, num casamento fluídico, que ele não acrescenta, mas ele pode instigar inteligências no médium que ele nem percebe, e um vai crescendo juntamente com o outro. Num laço de compromisso, num laço de honra, porque Exu é honra. Também. Honra, estudem que é honra. Moral é uma coisa, ética é outra, honra é outra também. Exu é honra. Então, de uma forma honrosa, serena, Exu convidou ele a simplesmente respeitar todos os lugares, ao ponto do mesmo Caveira, quando ele vem em algumas casas que necessitam deste tipo de arquétipo, o seu Edson não se finge, porque ele não é palhaço. Muito menos o Exu é. O Exu vai chegar conforme as pessoas creem. Só que o detalhe, ele vai dar as consultas, ele vai conversar como João Caveira. Vai passar o mesmo que, porventura, se seu Edson tivesse no terreiro dele, falando em pé, falando correto, sem engrossar a voz, para ele é a mesma coisa. Isso se chama respeito, caridade com afeto, não afeição. Agora, o Exu que faz isso por outras coisas, a cada um é dado conforme as suas obras e tudo tem seu tempo. Tá. Tá claro isso? Então, Sim. não tenho nada contra arquétipo de ninguém. Senão vai ficar aquela coisa taxativa. Toda pombagira é faceira. Vou dizer faceira para não dizer outra coisa, porque muita gente leva para o outro lado. Leva. E Exu é barganhento. O que tem de mal nos médiuns que trabalham com Exu, não todos, mas a maioria, é a leviandade do esquecimento e a veracidade da hipocrisia. Nossa. Esquecem que há 30 anos atrás, os mesmos tratavam o Exu totalmente diferente e com muita força. E hoje, como se tivesse apagado com um estralar de dedo, estão tratando o Exu aparentemente de outra forma. Aí vem aquele detalhe, mas tudo evolui sim.
Só que aquele mesmo Exu de 30 anos atrás já era evoluído e é evoluído. É você que o prendeu assim. Pensem nisso. É isso, menino? Agora, hoje já tá bom, né? Seu Zé, teve teve um vidente que, olhando a manifestação mediúnica de um espírito, percebeu na pessoa os movimentos e a forma de comportamento de um herê. No entanto, o vidente via um adulto iluminado, mas de uma forma adulta no mundo espiritual. Como explicar isso? Eu acabei de explicar. Respeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Entendi. Respeito, admiração e contemplação desta entidade perante o coletivo consciencial que ela está se manifestando, perante aos atributos essenciais, perante a formatação da personalidade do seu médium. Em suma, o que ele crê e o que ele acha ser certo ou errado. Então, a entidade, seja ela qual for, respeita. Mas tem muita entidade que realmente no plano astral tem todas essas características, como um preto velho, velhinho como uma velhinha. Isso não diminui em nada. O que traz, em essência, em amar, é que modifica tudo. Entendi. E eu isso falei, que modifica tudo. O que eu expliquei para ele, eu falei, não, o que você viu foi um espírito que estava na frente da criança. Então, às vezes, o que você viu não era o que estava lá. Realmente era criança. Era criança, né? Então... Era criança. Se vocês pudessem ver a maioria dos herês realmente incorporados, vocês iam se impressionar muito. O senhor não vai falar por quê, né? Muito. A maioria nem humano é. Nem forma, nem aparência nenhuma. Seriam comparados a anjos, não com asinhas aladas, como muitos dizem. Que eu respeito também. Mas luz. Muita luz. E muito amor. Nossa. Muito amor mesmo. Não desfazendo nem de Exu, nem de qualquer outra linha da humana. O senhor já interagiu com algum herê? Sim, mas hoje o meu tempo já chegou na hora. Isso. Mas já, né? Já. E foi uma experiência assim... Não foi muitas vezes. O senhor saiu dela assim, mais feliz ou não tem essa? Não precisa contar a experiência. Eu aprendi muito. Aprendeu muito, tá bom. E eu revi muitos conceitos conturbados e perturbados que eu alimentava em mim. Nossa. E ele não me disse uma palavra de ordem, mas a posição espiritual em essência que ele transmitiu, a coletividade que eu estava pertencendo no momento, já era e é o maior ensinamento. Amar apenas. Meu Deus. Porque no momento que você vê um ser que já poderia estar e pode, porque estar em essência, em patamares indescritíveis, descer ao mais profundo dos umbrais, para ajudar um réptil como eu era, eu acredito que o ato já fala tudo. Porque foi um herê que me tirou de lá. Nossa. Então, eu estou falando a verdade para vós me ser, menino. Claro, claro. Vocês conhecem por a Mariazinha. Em algumas linhas, não a mesma Mariazinha, mas eu sei disso, que a famosa Joana de Ângeles se manifesta como Mariazinha também. Entendi. É outra, né? Mas é uma Mariazinha. Mas é uma Mariazinha também. A mesma Joana de Ângeles de um médium aí, que também vem como vovó Maria Conga. Eita. Como eu não tenho segredinhos, mas também não vamos dizer que toda a vovó Maria Conga e toda a Mariazinha. Mas são manifestos que ela se transparece com amor e por caridade baseada num afeto, em amar puramente. Uma boa noite, menino. Olha, o senhor... Então, na outra vez, a gente combina de o senhor, na outra vez, contar dessa história do herê pra gente, tá? Posso, com detalhes, porque eu vivi. Isso. E o senhor, antes de nos deixar, se puder nos dar uma mensagem final? Tenho como ritual primordial para a ascensão, para a libertação de todos os males que afligem a alma de cada um, a vivência, a convivência e as suas próprias vidas. De uma forma autêntica, de uma forma original.
amando-se por si mesmo, sem impor condições para isso, nem ao externo, para si próprio, e nem ao interno, para se demonstrar aos outros como não é. Então, que cada um possa amar-se por si mesmo. É o recado de hoje. Graças a Deus, seu Zé. Muito obrigado e uma boa noite a todos e a voz me ser. Muito obrigado. Muito obrigado pela caridade. Boa noite. Boa noite. Saravá as crianças, São Cosme, São Damião, oi,